Sim, Quando a gente fala cristão, a gente engloba muitos segmentos. Existe cristão católico, cristão espírita, existe cristão evangélico, né? sim. Então, minha família era cristã espírita e cristã católica. E aí, é, eles traziam alguns princípios na minha infância, por exemplo, mesmo sendo cristãos espíritas e cristãos católicos, Sim. nós rezávamos antes de comer, de fazer alguma Ah, refeição. tá. Rezávamos antes de dormir, né? Rezávamos o Pai Nosso e os outros credos da Igreja Católica. E tínhamos o costume, como todo nordestino, bom nordestino, que hoje eu entendo que isso vem da raiz muito judaizante, né, dos judeus, Cultura do, é, judaica que foi cristã, muito predominante ali no naquela região, Nordeste, sim, sim. principalmente Recife. Recife foi construída a primeira sinagoga do Brasil, né, a primeira sinagoga das Américas, né, foi construída em Recife, né, Curiosidade, né? ela ainda existe lá. Então, provavelmente muita gente tem essa linhagem, né, no judaísmo, dos cristãos novos, né, que Sim. fugiram e etc. Então, por conta disso, o nordestino ele tem esse costume, essa cultura de pedir a bênção ao pai, pedir a bênção à mãe, a um tio, às pessoas mais velhas. Então, eu já tinha esses princípios, né, desde a minha infância, de, por exemplo, antes de dormir, tinha que rezar e tinha que pedir a bênção a quem estivesse ali, o meu tutor naquele momento. Poderia ser meus avós, meus pais, Ô os Deus. tios, né? Alguém que fosse mais velho que estivesse cuidando de mim naquele momento. E isso vem tanto da família da minha mãe quanto da família do meu pai. É, E ali eu fui crescendo com esses princípios. Na minha adolescência, assim, mais ou menos na minha infância, na verdade, mais ou menos uns 11 anos de idade, eu lembro que teve um momento da minha vida que eu queria, de alguma maneira, conhecer a Deus. Eu estava Nossa, me que lembrando lindo. esses dias que quando eu ouvi a palavra Deus a primeira vez, né, sobre o Criador de todas as coisas, eu lembro disso muito claro, que com uns 4 anos de idade, eu me deitei no chão, eu fiquei olhando para o teto assim, eu ficava, será que Deus está me ouvindo? Será que eu consigo me esconder de Deus? E eu tentava criar, ter esse relacionamento com ele, eu já tinha uns 4 anos de idade. Mas, como a maioria das crianças vai crescendo, vai entrando as ideias, as ideologias por conta da escola, tudo mais, Sim. amizades, eu lembro que eu comecei a me tornar um ateu. Eu comecei a não crer mais na palavra de Deus. A minha família ia para sessões espíritas, ia para. Era kardecismo, né? Sim. Iam para as missas da Igreja Católica e eu não me encaixava naquilo porque eu não cria no sobrenatural, não cria em Deus. Apesar de, na minha infância, eu ter tido experiências sobrenaturais, sem Jesus, Nossa. né? Mas eram experiências muito pesadas, de visões, ter visões de demônios, de espíritos, né? Essas coisas. E a minha família pensava que eu ia ser algum médium, alguma coisa assim do tipo. Com 14 anos de idade, um filho de pastor, o nome dele Tiago, chamava ele Nossa. Tiaguinho, né? Tiaguinho. Ele totalmente fora do padrão cristão, mas crente, crente em Jesus. Passou na frente de casa, naquela época, 14 anos de idade, a gente ainda ia para a rua, conversava os amigos, ficava brincando, jogando Sim, bola, sim. conversando sobre desenhos animados. E eu lembro que a gente estava contando piadas e ele passou, a primeira vez ele passou, foi embora para casa e não se aproximou da gente. Ele não tinha nenhum contato com a gente, apesar de morar na mesma rua. A segunda vez ele passou de novo, no outro dia, e, e nada. Numa terceira vez, ele se aproximou da gente, se apresentou, e dali ele começou a contar piadas. Começou a contar piadas pra gente. Resumindo a história, uns 3 dias depois dele ali criando, gerando relacionamento com a gente, conosco, ele convida a gente para ir para uma gincana da igreja. Olha E aí eu só. olhei para ele com tatuagem, bermuda, de tênis, totalmente fora do padrão de crente que É, eu conhecia. na época ainda, né? Naquela época, Naquela época era no ano de mais. 2000, que a visão de
evangelistas nas ruas era das Assembleias de Deus, Sim. né? Eram as irmãs, os irmãos das Assembleias de Deus, as irmãs da comissão das Assembleias de Deus que iam de casa em casa ali Principalmente no evangelizando. estado de Pernambuco, por ser um estado mais fechado culturalmente, né? Falando da Exatamente, forma cultural, né? exatamente. Cada estado tem sua particularidade e a sua Aham, cultura, como o senhor falou desde o princípio. exatamente, Importante ressaltar tudo isso, né? exatamente. E aí, eu olhei para ele, eu falei assim, mas você é crente? Ele, sim, eu sou filho de pastor. Olha só. Eu falei, que filho de pastor que nada, você é filho de Satanás, de bermuda, de... Porque eu tinha essa visão, apesar de não crer, apesar de não ser crente, todos os meus amigos foram para a igreja e eu fiquei sozinho. Que o que é que eu fiz? Fui para a igreja, mas não porque eu cria em Deus. Naquele momento eu não cria em Deus. Naquele momento eu tinha uma ideia criada na minha mente que Deus não existia, que para tudo tinha uma explicação. Uma árvore crescer tinha uma explicação, o mundo existir tinha uma explicação. Eu não entendia que essa explicação era o criador de tudo, o Deus eterno, o Deus todo-poderoso, né? E aí eu fui para a igreja, eu vi aquele mover sobrenatural, o povo falar em línguas, cair pelo poder do Espírito Santo. E eu dizia que aquilo tudo era loucura, que aquilo era psicológico, Não né? conhecia o sobrenatural de Deus aí. Não conhecia, não imaginava. Quando eu via as pessoas caindo, eu dizia que era hipnose. Eu falava, esse povo está sob efeito de hipnose. E até que um dia do ano de 2000, dia de terça-feira, depois de muito tempo eu ali frequentando, indo para a igreja, ouvindo algumas coisas, entendendo, mas sem crer em Deus, não cria em Jesus. Jesus para mim era como se fosse um grande sábio que talvez existiu ou não. Para Você mim, não... começou a frequentar o vínculo da igreja por circunstância de ter uma Convívio amizade, ter um social. convívio social, mas a sua visão não estava ali, você achava. Eu estava ali por conta dos meus amigos, porque meus amigos já não estavam mais na rua brincando comigo. Então eu, para não perdê-los, não ficar sozinho, eu fui para a igreja, que era o lugar onde todos se Se encontravam naquele socializar momento. Me no ambiente. exatamente. E ali eu fiz novas amizades, lógico. E no ano de 2000, eu fui, nesse dia de terça-feira, o nome do culto era Culto do Espírito Santo. É um nome muito até provocador, né, para o que eu vivi. Sim, sim. Porque nesse dia, o pastor, na época era o pastor Josildo, que foi meu primeiro pastor, um pastor evangelista, assim, e ele, Olha, os irmãos dele, são todos evangelistas, sabe? Pastores, assim, muito queridos. E ele estava pregando sobre o dom de línguas. mas E eu desculpa dizia, interromper, mas eu estou sentindo uma presença de Deus aqui. Você começando a contar, e eu, dentro desse Deus, sabe uma presença poderosa? glória a Deus, amém, Nossa, amém, meu Deus do céu. glória a Glória a Deus, toda a Deus. glória para Jesus. E aí, ele contando, ele pregando sobre o dom de línguas, a importância do orar em línguas, como que surgiu o dom de línguas na Bíblia e tudo mais. Eu sentado na primeira fileira. Tinha um amigo meu que estava do meu lado, e esse amigo tinha uma vida bem assim, dupla, né? Uma vida com Deus, a vida no mundo. De repente, o mover começou a descer na igreja, e ele desceu do altar, o pastor começou a orar, e eu ouvi o barulho das cadeiras caindo, das cadeiras sendo arrastadas. E eu fiquei lá calado na minha, assim, não orava, não falava nada, eu não cria em nada, né? Quando ele orou por mim, eu não senti nada. Um arrepio eu não senti. A glória, Jesus, a glória que você está sentindo aqui, nada disso eu nada sentia. disso. Nada, nada. Não tinha vínculo nenhum com Deus. Não tinha aliança nenhuma com Deus. Até que ele orou para o meu amigo, tinha a vida toda desmantelada, meu amigo começou a cantar em línguas. E me deu uma revolta na hora, sabe? Eu olhei assim para o lado, como assim? Ele pode falar nessas línguas aí, e eu que nunca me envolvi com coisa errada, eu não falo essas línguas, tal. Quando o pastor subiu no altar, ele chamou as pessoas que queriam ser batizadas no Espírito Santo, na evidência de línguas. E aí eu ali em pé, eu falei, eu quero ver se esse negócio é verdade mesmo. E aí eu fui. Rapaz, é nada. Eu sempre fui muito afoito, eu sempre fui muito ousado, eu Nossa, sempre fui muito ousado. Hoje em dia que imagina naquela Deus brandou época, mais isso. Não, naquela época eu era muito a mais. sua Meu forma Deus. de. Aí eu fui para frente, quando eu fui para frente, o pastor
pediu para todo mundo se ajoelhar. E eu me ajoelhei também. Eu lembro que eu me ajoelhei, fiquei assim com a mão, as duas mãozinhas, né? 14 anos de idade. Ele começou a orar pelas pessoas, mas quando ele chegou em mim, ele mandou eu ficar em pé. E quando ele mandou eu ficar em pé, eu fui o único que ficou em pé naquele dia. Ele começou a orar, e eu lembro que uma intercessora ficou por trás de mim também intercedendo. E ele gritava no meu ouvido: receba o dom de línguas, fale línguas. E eu lembro que eu falava assim: se tu existe, eu quero receber isso. Mas se o Senhor não existe, não faz, né? E aí eu lembro que, de repente, eu comecei a sentir uma água borbulhando dentro de mim. Essa água borbulhava, fazia assim, querendo sair alguma coisa da minha boca, sabe? Hoje eu entendo na palavra, eu sempre digo isso, que Jesus falou: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. E era uma água viva dentro de mim. Porque naquele momento eu comecei a falar com Deus, e o Deus que eu não cria. Comecei a falar com Deus que era totalmente desconhecido para mim. E eu lembro que o pastor estava saindo para orar por outra pessoa. E na hora que ele saiu, eu dentro de mim eu gritei: não, não volta, eu estou sentindo algo, eu estou sentindo. E aí ele voltou. Eu lembro das últimas palavras que ele gritou no meu ouvido. Ele falou: receba o dom de línguas agora, fale línguas agora. E eu lembro da última palavra que eu falei com Deus nesse momento. Eu lembro assim, nitidamente. Falei assim: Deus, se o Senhor existe, e se não for hoje, eu não quero nunca mais. Desse jeito. Que desafio, Foi. que ousadia você Foi teve. muito ousado, mas assim, eu entendo que Deus, pela sua misericórdia, até mesmo porque eu não tinha entendimento da palavra, eu não tinha conhecimento, ele usou de misericórdia mesmo. Com certeza. Ou talvez a minha ousadia mexeu com o coração dele, né? Eu prefiro crer assim, que ele: opa, esse jovem aí é ousado, é esse que eu quero, né? É esse que eu quero mexer, amassar, quebrar para depois transformar. E quando eu falei isso, eu vi uma luz fluorescente. Foi muito rápido. E ali assim, eu não vou saber como explicar, mas de repente eu não estava mais ali. O que aconteceu foi que meu corpo caiu no chão, caiu por cima do altar, assim, uma parte, e eu lembro do lugar onde eu fui parar, eu lembro tudo que eu vi, eu lembro tudo que eu ouvi. Pode ficar à vontade. E assim, eu demorei muitos anos para contar esse testemunho, porque eu tinha medo das pessoas zombarem de algo tão sagrado para mim, de algo tão santo para mim. Eu contava assim, para Verdade. pessoas mais íntimas. Eu falava: olha, aconteceu assim comigo, tal, eu tive essa experiência. Mas eu me lembro que quando eu parei nesse lugar, era um lugar imenso, tinha muita gente numa distância de mais ou menos uns 4 metros, 5 metros, por aí assim. E era uma multidão de pessoas, mas o lugar tinha como se fosse um gelo seco no chão, uma fumaça de gelo seco no chão. E eu lembro que essas pessoas estavam vestidas com a cor amarelada. Era um amarelo com branco, cintilava com amarelo, como se fosse ouro. Foi cintilante. Isso. E havia muitas vozes nesse lugar. E eu lembro que eu vi uma espada caindo na minha frente. A espada era uma espada de fogo. O fogo era branco, não era um fogo da cor que a gente está acostumado a enxergar. E daquele lugar eu ouvi vozes. Uma voz que falava comigo de cima para baixo. Falava uma voz com muita autoridade, forte. Eu não posso falar o que eu ouvi tem coisas que eu não me lembro, mas eu não posso falar porque foi algo muito, muito pessoal. Sim. Mas eu lembro que dali eu fui parar em outro lugar. Eu fui parar em um lugar que eu via uma mesinha de bar, 2 jovens tomando Coca-Cola. Eu vi até os detalhes da garrafa de Coca-Cola. E por trás uma praça. E eu tentava falar de Jesus para esses 2 rapazes, eles não me ouviam. E eu ficava desesperado e eu saía dali. Eu conto isso para a pastora Elaine lá do Vale da Bênção. Ela diz assim: pastor, você teve uma experiência de ser transladado, de ser levado nos lugares, né? E ali eu lembro que eu voltei em si, porque eu estava caído no chão. E quando eu voltei em si, eu estava embriagado.
totalmente, isso foi no ano 2000. Meu Eu estava totalmente embriagado, assim, eu caído com os cotovelos assim, né, no altar, e eu olhava assim para embaixo do meu cotovelo, estava arranhado, mas eu não sentia dor nenhuma, dor nenhuma. Naquele momento que eu estava olhando, eu não estava sentindo o efeito da unção. Eu estava sentindo algo, mas até então não era a outra coisa que viria depois. Deus do céu. O Ministério de Louvor tocava até aquela música do Diante do Trono, Águas Purificadoras. Meu Deus. Quero beber do teu rio, Senhor. Nossa. E eu lembro da imagem, de que hoje ela é pastora, a pastora Vilma, e ela com as mãos assim estendidas para mim, foi muito lindo. E de repente eu comecei a sentir, assim, veio uma onda sobre mim, e eu sentia realmente uma onda, de uma ponta dos meus dedos à outra ponta, passava assim no meu corpo, uma atmosfera, uma eletricidade, eu não sei explicar, eu não sei Nossa, expressar, é foi algo muito sobrenatural. forte. E quando eu abri a minha boca para agradecer a Deus, aí eu sentia minhas pregas vocais sendo tomadas e eu tentava falar em português e não conseguia. Comecei a falar em muitas línguas ali na hora e fiquei sobre aquele efeito daquela unção, me levantei assim, os olhos inchados, de chorar muito, né? E aí alguns irmãos vieram me abraçar. Eu lembro, nossa, meu Deus, eu lembro, isso traz uma nostalgia assim boa, porque eu lembro que os irmãos, os diáconos da igreja, eram tudo diácono muito novinho, que na igreja que eu fazia parte consagrava os diáconos bem jovens, adolescentes assim, mas tudo no altar, tudo servo de Deus. E eles vinham, me abraçavam e falavam assim: que unção, que unção, que unção, assim, sabe? Porque eles viram como eu estava ali adormecido, eu não sei o que é que eles viram, mas eu sei o que eu estava vendo em outra atmosfera, né? Em outro patamar, Outra dimensão. outra dimensão espiritual. Eu sei o que eu estava vendo. Ali foi a minha conversão. Foi ali que eu criei em Jesus. Porque a conversão é crer em Jesus, Sim. né? Ele diz, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, né? Aquele que crê em mim e for batizado será salvo. Aquele que crê em Jesus e for batizado será salvo. Sim. Ali eu criei. E eu me levantei já com esse propósito. Eu falei, eu soluçava muito, de chorar muito, naquela emoção, e a primeira coisa que eu falei foi, eu preciso falar para todo mundo que Jesus existe. Desse jeito, porque Que a até então experiência que você eu não tinha vivido, acreditava. não acreditava. E ali depois eu fui chamado de alienado, de querer ser o santarrão. Os próprios jovens da igreja diziam isso para mim, agora esse daí só quer ser o santo. Ah, você só quer ser o santarrão. Eu falava, quero não, eu sou o santo. A Bíblia diz que eu sou santo. Então eu sempre tive a resposta na ponta da língua, sabe? Eu sempre fui muito em Glória defesa, a Deus. em defesa da fé, né? Em defesa da fé. Uma vez o meu avô falou assim: esse menino tá ficando doido, só vive cantando, só fizeram uma lavagem cerebral na mente dele. Aí eu respondi na hora, não era para eu ter feito, né? Mas eu, adolescente, pois lavaram foi tudo, lavaram minha mente, meu corpo, minha alma, minhas roupas, lavaram foi tudo. Aí ele ficava brabo comigo, sabe? Que eu era muito. E depois Deus foi mudando isso. Mas essa, pastor, foi a minha conversão. Gente, Foi o dia que. que Deus me visitou e mudou o meu destino, mudou a minha Meu sorte. Deus do céu. É assim que aconteceu. Meu Deus, eu tenho certeza, quem está nos ouvindo, esse mesmo poder transformador que é o Evangelho de Jesus, ele irá alcançar vidas e vidas serão transformadas por novas vidas no nome Amém. poderoso de Jesus. Serão impactadas, porque é algo muito lindo, né? Porque você teve uma ousadia de, de falar com Deus dessa forma Foi. e Deus provou realmente que Uhum. foi algo assim, uma experiência sobrenatural, né? Sim. Hoje em dia eu entendo, pastor, Nossa, que tem resultados na oração que acontece, é, acontece como fruto de uma indignação pessoal. Não sei se você já teve a experiência de estar sentindo uma indignação por algo e você começar a orar debaixo daquela indignação e parece que a oração é respondida prontamente, rapidamente. Porque essa indignação
gerada pelo próprio Deus, é uma eu intitulo particularmente de uma indignação santa, que é aquela que a gente fica ali comprimido para ver algo se concretizar e acontecer, e a gente chama a atenção do céu. Eu acredito que nesse momento eu chamei a atenção do céu. E Deus me visitou e mudou a minha sorte, mudou a minha vida, né? Nossa. E ali, depois, no outro dia, eu já estava evangelizando a minha sala de aula, né? Já estava falando de Jesus para todo mundo, estava sedento, faminto Eu vi por um Deus. spoiler de um vídeo seu sobre isso, e aí automaticamente você já foi inserido, e começou já, praticamente seu ministério começou ali, então, foi Começou ali. tudo, Começou foi, ali. foi um start de Deus, porque até Uhum. então você veio de uma cultura católica e espírita, cristã e espírita, né? Exatamente. Isso. E não conhecia o sobrenatural de Deus, o poder de Deus. Não acreditava na existência de Deus e, de repente, tudo se tornou realidade. Uhum. Você recebeu o revestimento do poder de Deus Exatamente. e Exatamente. nada parou mais. Nada parou mais. Depois daquilo, eu comecei a. Veio uma fome. Veio uma fome muito grande de Deus, uma sede. Meu Deus do céu. Aquela sensação que a gente sente na unção é uma sensação viciante. A gente fica viciado na unção, a gente quer o poder de Deus, É bom. porque é algo bom, é algo que transforma. Você tá triste, você se alegra. Você tá passando por problemas, você vence aquele problema. Você tá tímido, de repente você recebe a ousadia. Isso tudo, a unção de Deus, ela cria isso dentro de nós. A unção do Espírito Santo, o poder de Deus, ele nos torna homens poderosos. Isso por causa da unção, é pela unção. Por nós mesmos, nós não conseguimos fazer muita coisa. É pela unção do Espírito Santo. E ali, eu comecei a ter sede, ter fome, e eu orava muito. Eu passei muito tempo da minha vida orando 5 horas por dia. Isso na minha adolescência. Até uma certa idade, quando eu fui morar em Natal, no Rio Grande do Norte, eu orava 5 horas por dia. Naquela época a gente não tinha celular, eu não tinha tantas ocupações. Nós vamos nos tornando adultos, tem as ocupações, trabalho. Hoje eu faço faculdade, só que eu continuo orando bastante. Eu moro num lugar de oração, Sim. né? Mas não com tanta intensidade quanto antes, que eu tinha muito tempo, saía da escola e ia orar. E aí eu estava com aquela sede de querer mais, de querer conhecer o Espírito Santo. E eu lembro que o que impulsionou isso foi um diácono. Na época ele era diácono, o nome dele é Alberes. E esse diácono, ele foi tipo uma pessoa que me discipulou, os primeiros passos, né? Ele falou assim, ele me chamava de Claudinho, né? Que desde adolescente me conhecia. Claudinho, você sabia que você pode falar com o Espírito Santo? O Espírito Santo de Deus, ele se comunica com o ser humano, ele se revela ao ser humano. E eu não sabia. Na minha cabeça, o Espírito Santo fazia só parte do sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Sim, Santo. pela cultura, né? Pela cultura, e também eu não sabia que o Espírito Santo era uma pessoa, e essa pessoa se comunica com o crente em Jesus, né? E quando ele falou aquilo, deu um start na minha mente, veio um flash assim, e uau! E ele falou sobre, na época, estava o auge do livro Bem-vindo Espírito Santo, do Sim, Benihim, né? sim. E eu não lembro, eu baixei aquele livro. Na verdade, alguém imprimiu para mim as páginas do livro, que eu não consegui encontrar, eu não lembro muito bem. E eu comecei a ler. E ler com muita sede, muita fome. Eu falava, eu quero o Espírito Santo. Eu quero a glória de Deus, eu quero experimentar de Deus, eu quero ter intimidade com esse Deus que me criou, que me formou, eu quero ouvir a voz dele. E aí eu lembro que nessa busca a igreja começou a observar. Os meus pastores começaram a observar, os pastores que passaram posteriormente, aquele pastor, começaram a me observar minha conduta, minha caminhada, e começaram a me inserir no ministério. E aí, de repente, eu estava pregando, de repente, eu estava cantando no louvor, ajudando no ministério de louvor. E aí, de repente, eu estava sendo convidado nas igrejinhas locais.
ali um ciclo de oração. Eu cresci aos pés de dirigente de ciclo de oração, né? E lá no Pernambuco tem muito. É muito forte. Se eu não me engano, o estado que tem o índice de ciclos de oração maior, né? De É o todo o maior, Brasil. diz que é o E, maior se ciclo eu de não me engano, foi oração, aonde começou no Brasil o ciclo período de oração. de oração, diz que o maior no Isso, as Pernambuco. irmãs começam 5 horas da manhã de Mas vem de joelhos. Recife lá, né? Começam 5 horas da manhã de joelhos. Um culto que começa às 5 horas da manhã com as irmãzinhas, que aí chama a irmãzinha do coque, né? Ou do cocó lá, como eles chamam. 5 horas da manhã, aquele culto só termina 4 horas da tarde. Com Quando terminava, né? milagres. Quando terminava, já... Exatamente. Com milagres, com curas. Então eu cresci vendo aquilo. E aí eu ia. A minha formação, além da minha igreja, foram nos ciclos de oração, porque ali eu recebi uma oportunidade para dar uma reflexão, para dar uma palavra. Às vezes eles me chamavam até para pregar, e eu ali pregava. Um adolescente, 16 anos, 15, 16 Gente, que anos. lindo. E aí eu saí, fui crescendo ali. Tudo que me mandavam fazer na igreja eu queria fazer. Lavar uma cadeira, lavar banheiro, pregar, cantar, ficar na intercessão na portaria, ficar como um recepcionista na portaria, tudo eu queria fazer. Porque eu sempre pensei dessa maneira, estou fazendo para o meu Deus. E foi assim que aconteceu esse início Esse foi o start, o início de tudo. de tudo. Isso no estado de Pernambuco. Começou ali Estado pela de sala de Pernambuco. aula. O jovem falou, agora vocês vão ter que aceitar esse Jesus, porque Exatamente. se vocês não conhecem esse Jesus, vocês vão conhecer ele agora. Exatamente. Foi quase assim, foi quase assim, porque Vamos, eu também sempre era. ia fazer o culto na escola mesmo. A gente chegou a fazer muitas vezes culto na sala de aula. É nada. Foi. Rapaz, Eu naquela comecei época, meu Deus, naquela época. mas que pacto, né? Que coisa. Exatamente. Eu fiz um ciclo de amizades com alguns jovens cristãos da minha sala. Ah, Jovens que eram do Verbo da Vida, Assembleia de Deus, Igreja Batista. É, Tinha uns que não criam no mover, eram tradicionais, mas eram crentes. E aí a gente começou a se reunir para orar. E o que é que acontecia? Quando a gente se reunia para orar, isso no final do culto, ou no final das aulas, das aulas. era um mover tão grande na sala de aula que pessoas caíam pelo poder do Espírito Santo, alguns jovens caíam Na sala de na aula. sala de aula, na sala de Rapaz, aula. É, os jovens, eles tinham um respeito muito grande por mim. Eu sabia que eu estava carregando algo de Deus, eu tinha essa consciência. Eu falava, eu não estou andando mais por mim mesmo, eu já estou era andando chamada porque ministerial, com era certeza. chamado Deus já tinha ministerial. selado já o negócio. Exatamente. Eu tinha essa preocupação de que Nossa. eu falava, cara, eu carrego Jesus dentro de mim. Então as pessoas precisam ver que há algo dentro de mim se manifestando, é Jesus, é o Espírito Santo. Então, claro, eu sempre fui muito, aí chama no Pernambuco de gaiato, que é brincalhão. Então, por exemplo, eu colocava pó de giz no banco da professora. Quando ela sentava, levantava, estava com a parte de trás toda suja. E eu ficava rindo, os adolescentes também da sala de aula. Mas isso começou a ser ponderado, eu brincava, mas eu tinha o temor de demonstrar que Jesus estava na minha vida. A partir daquele momento, né? Eu lembro Teve uma que mudança já. teve uma Mudança de mudança. hábito, né? Pastor, eu falava de 10 palavras, 9 era palavrão na minha adolescência. A primeira coisa que Deus mudou na minha vida foi os palavrões. Isso foi de Em uma perto. semana eu resisti. Eu falei assim, eu não quero mais falar isso, porque isso desagrada a Deus. E não precisou ninguém me ensinar. Eu tive uma conduta moral ali, né, um pensamento moral, e eu creio que foi algo Sim, provocado pelo Espírito de Deus na minha vida. E eu fiz uma aliança com Deus de nunca mais chamar palavrão, até hoje, graças a Deus. Deus seja louvado, né? E eu lembro que uma vez eu estava orando em casa, e como eu estava aprendendo ainda a orar, eu orava deitado, eu me deitava na cama e ficava assim, orando, e ficava falando com Deus, e orava, e passava muito tempo ali orando deitado mesmo. E eu lembro que eu orando, eu falei assim, Deus, assim como Moisés, ele desceu do monte, e o seu rosto resplandecia, eu quero um sinal da tua presença na minha vida, que meu rosto venha resplandecer, porque tudo que eu li eu queria que acontecesse comigo.
Se Moisés abriu o Mar Vermelho, eu morava a 2 quarteirões da praia, de Olinda, eu ia para a praia e ficava dando ordens para o mar se abrir, Rapaz, né? Nunca se abriu, né? pelo menos que o senhor não tenha visto, mas de É, repente Deus abriu, né? Eu exatamente. acredito nesse negócio. E aí eu ficava dando ordens, porque tudo que eu lia, eu queria viver. Se Jesus curava o enfermo, eu falava, eu também quero curar o enfermo, porque eu sou imitador de Jesus, eu vivo o que Jesus designou para a minha vida. E aí eu orei para Deus resplandecer o meu rosto. Falei, Senhor, resplandece o meu rosto, me dá um sinal da tua glória, eu quero viver o que a Bíblia diz. Aí eu fui para a escola, eu andava uns 2 quilômetros para ir para a escola, né? Andando e feliz, feliz, louvando a Deus. Eu lembro que quando eu cheguei na sala de aula, a primeira coisa que aconteceu foi que uma jovenzinha da Assembleia de Deus, o nome dela eu acho que era Andressa, ela sentou assim perto de mim, olhou assim para o meu rosto e fez: tem alguma coisa diferente em você. Em mim, eu já tinha esquecido que eu tinha orado. Eu não lembrava mais. Em mim, ela fez: sim, tem uma coisa diferente. Eu fiz: o que? Ela: teu rosto tá brilhando tanto. Desse jeito, pastor. Uau, eu coloquei a mão assim na minha cabeça e falei: uau, eu orei a Deus para Deus fazer meu rosto resplandecer. E isso está acontecendo agora, um adolescente, imagina vivendo isso. Era melhor que o Walt Disney. Não, com certeza. Era melhor que os filmes do Walt Disney, eu vivendo isso na íntegra, né? Então esse foi